e 124 dias multa é a... Aqui sim temos o sorriso de felicidade contido. E 120... Tanto que o Alexandre de Moraes corre para apertar a boca, para não deixar vazar o sorriso. 24 dias multa é a... Como é que a gente fala que isso aqui é um sorriso de felicidade? A gente tem que perceber a ocorrência, porque assim, uma das formas de você tentar mascarar uma expressão facial é fazer outra. É muito mais fácil eu ver um sorriso se eu não tentar conter esse sorriso, se eu não tentar colocar nenhuma outra expressão por cima. Sorriso seria isso aqui. Agora, se eu jogar outra expressão por cima, se eu contrair esse sorriso assim com outra coisa. Olha se eu jogar outros músculos agora, como que ele fica diferente. Isso aqui seria um sorriso de felicidade contida. Assim sendo, senhor relator, saltando todas as digressões que aqui fiz sobre o campo doutrinário e jurisprudencial, com as vênias de sua excelência, o dedicado relator e dos que o acompanharam, meu voto é no sentido de reafirmar a jurisprudência desta Corte adotada na questão de ordem na ação penal 937. Olha que interessante a fala dele, pessoal. O Fux está dando uma aula, eu não sou operador do direito, mas ele está dando uma aula de etiqueta verbal, né? Como é que você nega algo que é muito esperado, não só pelos seus pares, mas que existe uma expectativa e uma cobrança social. Entre nessa reflexão comigo. Imagine você no lugar do Fux. Você está indo ali para um processo que está sendo monitorado pelo Brasil inteiro, que tem milhares de pessoas ativamente ali acompanhando o que você vai falar. Não só isso, os seus pares, as pessoas que estão ali com você, que trabalham com você, vão votar todas no mesmo sentido e você vai votar contrário ao que essas pessoas esperam, ao que os jornalistas esperam, ao que milhares de brasileiros esperam. Imagine como que você lidaria com a ansiedade numa situação dessa e faria um voto negativo, ou seja, negando o que o resto está dizendo, sem perder a calma, sem falar de qualquer jeito, mantendo a sua postura. Olha que interessante como que o Fux fala no final, isso aqui é bem bacana. Acompanharam, meu voto é no e jurisprudencial, com as vênias de sua excelência, o dedicado relator e dos que o acompanharam, meu voto é no sentido de reafirmar a jurisprudência desta Corte. Meu voto é no sentido de reafirmar a jurisprudência dessa Corte. Então imagina, quando ele vai votar contra, ou seja, quando ele vai votar em pró-absolvição de Jair Bolsonaro, é muito fácil, muito fácil alguém olhar para o Fux e falar: o Fux está com o Bolsonaro, o Fux está votando pro Bolsonaro, o Fux é aliado do Bolsonaro. Enfim, é muito fácil alguém olhar e falar: o Fux tá de parceria com o Bolsonaro. Porque ele vai votar contra o processo que condena o Bolsonaro. Ele vai votar contra a condenação, na verdade. Então perceba qual é a fala, o jeito que ele fala. Ele fala: meu voto é a favor da jurisprudência. Né? Meu voto é no sentido de reafirmar a jurisprudência desta Corte. Meu voto é no sentido de reafirmar a jurisprudência. Então, quando ele coloca essa alteração verbal, vamos chamar assim, uma espécie de evasiva verbal, ele deixa claro: eu não estou votando nem contra o Bolsonaro, nem a favor do Bolsonaro. Eu estou votando a favor dessa Corte aqui. Eu quero reafirmar a jurisprudência dessa Corte. Essa é uma estratégia muito legal, muito interessante, né? Como eu falei para vocês, é uma evasiva verbal, claro. E obviamente o operador de direito, ele não vai falar como se estivesse numa mesa de bar: eu voto a favor de libertar o Bolsonaro, é isso aí mesmo, galera. Ele não vai falar dessa forma, mas percebam como que ele desenha o voto dele no sentido de mostrar que o grande problema, o grande X da questão está no processo, está na jurisprudência daquela corte e não em ficar contra o Alexandre de Moraes e nem em ficar a favor do Bolsonaro. Então aqui o Fux dá uma aula de oratória, retórica, e pelo que os colegas que eu tenho aqui, os amigos que eu tenho que são operadores do direito me disseram, ele também dá uma aula de jurisprudência. Não é a minha seara, mas é o que pelo menos eu ouvi falar sobre o ministro Fux. Então essa é uma estratégia muito bacana. Novamente, a gente vai falar sobre tudo isso segunda-feira, na nossa aula magna O Corpo Fala. Como que você lida com o nervosismo, com a timidez, com a ansiedade quando vai falar em público, e como que você consegue ter esse controle, que nem o Fux demonstra aqui. Você não precisa ter uma vida longa como jurista para chegar nisso. Você pode aprender certas técnicas de oratória, de retórica e de linguagem corporal que vão te fazer transmitir mais autoridade.
né? Só que isso aqui que o Fux faz é o exemplo prático de tudo que a gente vai estudar segunda-feira. Para quem não se inscreveu ainda, é só clicar no link que está rolando na descrição, que está rolando aí no chat, tá certo? Eu acho que agora acaba o voto do Fux. A gente vai para o voto da ministra Carmen Lúcia. Tem uma parte muito emblemática do voto dela também, que é muito importante da gente comentar, tá certo? Vamos abrir aqui. Ah, já tá. É isso aí. Então vamos lá. E vai se repetir. Deixa eu voltar do começo aqui. Porque então ele se torna um exemplo e vai se repetir. O outro ainda redargue, mas a razão de Estado existe. Ele diz, não, o que existe é a lei, é o Estado de Direito. Ministra Carmen, Vossa Excelência concede uma parte. Todos, ministro. Olha que eu sou literal em relação a esse ponto. Todos desde que rápidos, porque também nós mulheres ficamos 2000 anos caladas, nós queremos ter o direito de falar. A senhora Mas sabe. eu concedo, como sempre, está no regimento do Supremo, o debate faz parte dos julgamentos, tenho o maior gosto em ouvir, eu sou da prosa. Ministra Carmen, eu agradeço sua gentileza, e o ministro Gilmar aqui presente, nosso decano e meu professor, há pouco me perguntou, Flávio... Vocês perceberam que interessante, ó, a fala da ministra? Pessoal, aqui a gente está julgando comunicação, né? Ah, Vitor, eu quero saber se você é a favor ou contra. A gente está falando de comunicação. Os meus valores, minhas opiniões pessoais, quem segue aqui o canal já sabe quais são. Aqui eu estou falando sobre comunicação. Então vamos prestar atenção. Olha que interessante a fala da Carmen Lúcia. Olha que eu sou literal em relação a esse ponto. Todos desde que rápidos, porque também nós mulheres ficamos 2000 anos caladas, nós queremos ter o direito de falar. A senhora Mas sabe. eu concedo, como sempre. Você consegue ouvir a fala dela? Imagina o que eu vou te falar agora, cara. Presta atenção na fala da ministra Carmen Lúcia e imagina o que eu vou te falar agora. Imagina que após a fala dela, até você fechar o olho você consegue visualizar. Imagine uma multidão de pessoas ali que são politicamente de esquerda. Em sua maioria, vamos pensar que nessa multidão está repleta de mulheres. Imagine elas ouvindo, imagine essas mulheres nessa multidão ouvindo essa fala da ministra Carmen Lúcia. E eu quero que você escreva nos comentários aí qual reação você acha que essa multidão teria após essa fala da Carmen Lúcia agora. Ó. Todos. Agora. Olha que eu sou literal em relação a esse ponto. Agora, ó. Todos desde que rápidos, porque também nós mulheres ficamos 2000 anos caladas, nós queremos ter o direito de falar. Nós mulheres ficamos 2000 anos caladas, nós também queremos ter o direito de falar. Você consegue visualizar essa imagem mentalmente, né? Por que eu tô te falando isso? Por que é interessante essa fala da ministra? Perceba que é um processo jurídico, não há palco para você inventar muita coisa aí. Se tiver algum operador de direito aí na live, algum colega, algum amigo, colega não porque eu não sou operador de direito, algum amigo que seja da área do direito pode me falar também, mas você não pode fugir muito dos ritos jurídicos. Você está num processo, você não pode sair gritando, berrando e tal. Então são pequenas nuances. Aí o que eu quero realçar aqui é o detalhe. Olha a fala, a oportunidade que a Carmen Lúcia encontrou e jogou uma fala certeira ali, ó. Olha a fala. Todos desde que rápidos, porque também nós mulheres ficamos 2000 anos caladas, nós queremos ter o direito de falar. Nós mulheres ficamos 2000 anos caladas, nós queremos ter o direito de falar. Perceba, popularmente o pessoal falaria o seguinte, né? Ah, isso aí foi uma lacrada. Vamos pensar que a galera vai rotular assim. O que está por trás dessa frase /lacrada, né? Como ela consegue acessar o público dela com essa fala, entendeu? Isso que eu quero que vocês percebam. Percebam como que ela fala, ela utiliza a fala certa para o tipo de público certo que ela sabe que está assistindo ela naquele momento. Ela sabe, a ministra Carmen Lúcia sabe, que tem um vasto público de esquerda e a esquerda hoje em sua maioria é representada, a esquerda mais jovem, né, é representada por mulheres e ela percebe, ela sabe disso, que quando ela jogar essa fala, vai acontecer isso aqui, ó. Milhares de notícias. Você procura essa fala da Carmen Lúcia no Instagram, tem milhões de visualização, com milhares de comentários. Deusa, poderosa, fabulosa, magnífica. O que é isso na prática? Isso é comunicação com a base. É você saber se comunicar com a audiência. É você saber se comunicar com expectativa. É o que eu sempre falo para vocês, quem é aluno meu do FCP, da comunicação persuasiva sabe, mas é você alinhar o que você vai falar com o que o outro quer ouvir, né? Então essa fala da Carmen Lúcia para mim é um exemplo claríssimo de persuasão,
É um exemplo, assim, super evidente, e eu acredito que ela acredite nisso que ela falou. Não falou, na minha visão, eu não acho que ela falou apenas para lacrar. Pode ser que tenha tido esse interesse, mas eu acredito que ela acredita no que falou, porque falou com muita naturalidade. Não hesitou, né? Não titubeou, falou com muita tranquilidade. Mas eu quero que vocês percebam como que essa fala, para o público que está acompanhando o processo, em específico para o público que está sendo super simpatizante à ministra Carmen Lúcia quando ela começa a falar, como que ela jogou a fala ideal, a fala que vai fazer esse público vibrar, esse público bater palma para ela, né? Vou até colocar de novo aqui, olha que fala bem estrategada, né? Literal em relação a esse ponto. Todos desde que rápidos, porque também nós mulheres ficamos 2000 anos caladas, nós queremos ter o direito de falar. Novamente, cara, aqui é um exemplo prático pra gente de persuasão. Então, Vitor, estou aqui estudando persuasão, estou estudando linguagem corporal, como que eu me conecto com o outro de maneira mais fácil? Primeiro, você tem que participar do nosso evento Aula Magna, que vai rolar semana que vem, segunda-feira. Lá você vai aprender sobre tudo isso. O link está no chat. Segundo, aprenda o que o outro quer. Uma das coisas que eu mais aprendi estudando persuasão ao longo da minha história, as maiores vendas que eu já fechei até hoje, em negociações, até hoje, foram não daquilo que eu falei, mas daquilo que eu ouvi. Foram momentos que eu fechei a boca, ouvi o que o outro estava me dizendo e falei, cara, esse cara quer comprar isso aqui de mim, eu tô querendo vender para ele outra... Deixa eu ficar quieto, deixa eu ouvir tudo que esse cara tem para me dizer e falar a fala certa na hora certa para essa pessoa. Então esse para mim é um dos maiores exemplos de persuasão. Isso que a Carmen Lúcia faz é um baita exemplo de persuasão. Quando ela fala essa fala dela, ela sabe que isso vai viralizar, e isso viraliza, e ela ganha cada vez mais apelo público positivo a favor dela, e ela é ovacionada. Então, se você não gosta da Carmen Lúcia, se você está contra ela, e você tem todo o direito de estar contra a decisão que teve sobre a condenação do Bolsonaro, e você tem todo o direito de estar a favor ou contra a condenação, não interessa. O que você tem que aprender aqui nesse momento é persuasão, é para isso que você está me assistindo aqui nesse momento, e é para isso que eu estou aqui falando com você. O que você tem que prestar atenção é, a lição que a gente tira é a seguinte, ouça o que o outro está te dizendo e fale aquilo que o outro quer ouvir. Assim você vai se destacar muito. Beleza? Se fez sentido para você, comenta um sim aí no chat, só para eu saber que está fazendo sentido. Tá certo? O Flávio Dino responde alguma coisa nesse momento? Deixa eu ver. O ministro Gilmar aqui presente, nosso decano e meu professor, há pouco me perguntou, Flávio, teu voto foi tão curto. E eu disse, Gilmar, é porque eu uso uma técnica que chama banco de horas. Eu faço o voto curto para fazer muita parte. Então, nossa, mas vai descontar tudo no meu, não? Né? Não, ainda tenho do Zanin. E eu prometo ser muito breve, porque a alusão... o do ministro Zanin é bom, é um bom voto para se cortar bem. Porque aí não vai ter nem a aplicação da Lei Maria da Penha. É piada, né? E eles tentam demonstrar um bom humor ali, né? Bom, vamos avançar aqui. Estamos caminhando para o final da nossa live. O Alexandre de Moraes acabou de falar sobre todas as penas, se eu não me engano. Vamos ver como é que ele finaliza isso. Excelência, então, está aplicando na segunda fase para todos os crimes. Atenuante do artigo 65, inciso 1 do Código Penal, que diz respeito a maior idade. De 65 anos de idade. Eu aplico para todos os crimes. Poderia aguardar também e aplicar no final, mas não sabia ainda o resultado do julgamento, então eu aplico individualmente para todos, que matematicamente dá no mesmo. O artigo 163, em relação ao dano qualificado, eu aplico a pena base em 3 anos de detenção e 75 dias multa, fixando de a multa e 1 salário mínimo, aplicando a atenuante, e aí a pena já fica definitiva em relação a esse delito, 2 anos e 6 meses de detenção e 62 dias multa, fixando cada dia a multa em 1 salário mínimo. E vem uma multa nervosa também, né? Em virtude das condições econômicas do réu. Artigo 62, inciso 1º, a deterioração do patrimônio tombado, artigo 621 da Lei 9.605, de 98, eu aplico a pena base em 3 anos de reclusão e 75 dias multa, cada dia multa 1 salário mínimo, aplico a redução do artigo 65, inciso 1º, da idade e torno definitiva a pena em relação a esse crime, 2 anos e 6 meses de reclusão e 62 dias multa, fixando cada dia multa e 1 salário mínimo.
No total, consideradas todas as penas acima fixadas e a existência, como a maioria da turma reconheceu, do concurso material de delitos, concurso material previsto no artigo 69 do Código Penal, que determina a somatória das penas, fixo a pena final para o réu Jair Messias Bolsonaro em 27 anos e 3 meses, sendo 24 anos e 9 meses de reclusão e 2 anos e 6 meses de detenção, além de 124 dias multa, cada dia multa no valor de 1 salário mínimo. Fixo o regime inicial do cumprimento da pena, o regime fechado nos termos. Regime inicial do cumprimento da pena, o regime fechado. Isso aqui é uma respirada ou é uma expressão de felicidade? Vamos ver de novo. Acho que é só uma inspirada mesmo. O regime inicial do cumprimento da pena, o regime fechado nos termos... Parece muito uma microexpressão de felicidade. Regime inicial do cumprimento da pena, o regime fechado... Só para vocês entenderem, pessoal, qual que é a minha dúvida nesse momento? Quando a gente julga uma microexpressão, que é algo que pode durar até menos de meio segundo, é literalmente muito rápido, a gente tem que observar as formações musculares ali, as contrações e o enrugamento e o deslocamento de pele na face. E aí, o que acontece? Alguns músculos estão associados a emoções específicas, né? Por exemplo, a felicidade, ela está associada, dentre vários músculos, ao zigomático maior, que é um músculo que ele tem uma inserção, a cabeça dele é localizada aqui na região zigomática do nosso rosto, né? Enfim, tem bucomaxilar, bucozigomática, né? Essa região aqui, quando ela puxa os cantos dos lábios, a gente vê um deslocamento lateral, o canto da boca faz uma espécie de diagonal para cima e nós temos um enrugamento semicircular na porção lateromedial, associada ao lado dos lábios, né? Tanto o lábio inferior quanto o lábio superior. Na prática, o que isso quer dizer? Me parece que a gente tem uma ocorrência dessa. Só que também pode ser uma respiração. Isso aqui é um pouco difícil de falar, né? Percebam, o canto do lábio dele aqui, ó. Agora, se estica lateralmente, em diagonal para cima, aqui, dá uma leve curvada para cima, a gente vê uma saliência de pele se deslocando e um enrugamento semicircular no canto, principalmente no canto esquerdo dele, porque o outro lábio está meio virado, está meio de perfil, não dá para ver muito bem. Faria sentido se fosse uma expressão, uma micro expressão de felicidade, uma satisfação, um alívio, ou enfim, existe uma emoção chamada, uma variação da felicidade chamada Schadenfreude, você já deve ter ouvido falar como Schadenfreude, enfim, que basicamente é um sentimento explicado em alemão quando você tem o seu inimigo, uma pessoa que você odeia, se dando mal. Então pode ser isso que está acontecendo aqui, pode ser um micro sorriso de felicidade, de Schadenfreude, né? Um sentimento que eu tenho quando o meu oponente, uma pessoa que eu julgo como meu inimigo, está se dando mal, ou pode ser uma inspirada funda. Eu realmente não estou conseguindo diferenciar aqui agora e quero ser justo aqui na minha análise. Nos termos do artigo 33 do Código Penal. Ainda é fixa a pena multa, como disse, 124 dias multa, o valor de um salário mínimo, considerado sempre, aqui eu não vou repetir para todos os demais réus, o salário mínimo é sempre considerado vigente à época do fato e atualizado até a data do efetivo pagamento. Então, em resumo, 27 anos e 3 meses de pena privativa de liberdade, sendo 24 anos e 9 meses de reclusão, 2 anos e 6 meses de detenção e 124 dias multa Obrigado. Aqui sim, aqui é um sorriso contido. Aqui sim temos um sorriso de felicidade contido. E 120... Tanto que o Alexandre de Moraes corre para apertar a boca, para não deixar vazar o sorriso. 24 dias multa Então, como é que a gente fala que isso aqui é um sorriso de felicidade? A gente tem que perceber a ocorrência, porque assim, uma das formas de você tentar mascarar uma expressão facial é fazer outra. Então, imagina, é muito mais fácil eu ver um sorriso se eu não tentar conter esse sorriso, se eu não tentar colocar nenhuma outra expressão por cima. Sorriso seria isso aqui. Agora, se eu jogar outra expressão por cima, se eu contrair esse sorriso,
assim com outra coisa. Eu ainda tô... Ó, eu vou manter o sorriso no rosto. Eu vou manter a contração muscular do sorriso na face. E eu apenas vou jogar outras contrações por cima. Mas perceba que o sorriso ainda estará lá. Veja. Isso aqui seria o sorriso puro. Olha se eu jogar outros músculos agora como que ele fica diferente. Mas a minha saliência de bochecha ainda está ativada porque eu estou contraindo meu zigomático maior. Perceba. Isso aqui seria um sorriso de felicidade contida. Isso aqui seria um sorriso de felicidade contida. Porque a gente tem que observar a saliência de pele. Analisar a expressão facial, cara, é um bagulho muito difícil. Por isso que eu não tenho nada contra quem quer trabalhar como perito fazendo só um curso de linguagem corporal ou só um curso de expressão facial. Tem peritos que eu conheço que trabalham assim. Mas quando você faz o caminho inverso, que nem eu, que estudei primeiro anatomia, né? Eu primeiro me formei em anatomia facial do pescoço e da cabeça, tanto a anatomia, tanto a própria musculatura, quanto a estrutura óssea, e depois você vai para estudo de expressão facial, é muito mais fácil de você reconhecer a musculatura. Agora, quando você vai só para a expressão facial, eu acho mais difícil, né? Mas aqui nós temos um sorriso de felicidade genuína. Percebam que os cantos dos lábios dele se esticam lateralmente, né? Principalmente em relação à bochecha, e o tanto que ele aperta para não deixar o sorriso vazar. Mas aqui a hora que ele está soltando o lábio, você consegue perceber. Ele está soltando a contração, consegue perceber o tanto que o lábio dele está esticado para o lado, a ação do zigomático maior. Até quem puxa o canto do lábio para o lado e para cima. Aí, ó, se eu contrair, como é que vai ficar isso? Exatamente a expressão do Moraes aqui, ó. Então aqui nós temos um sorriso de felicidade contida, tentando segurar o sorriso para não vazar. Aquele sorrisinho contido, exatamente. Obrigado, ministro Alexandre de Moraes. E é isso, pessoal. Chegamos então ao final dessa nossa análise, cara. Doideira, doideira. Aqui a parada é muito louca, cara.